Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje pela primeira vez no canal, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é o nosso boletim da manhã de sábado, dia 3/6. E um aviso, logo mais, às 21 horas, teremos a live de entrevista com o candidato à presidência do Vasco, Marcelo Borges, às 21 horas, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui, logo, hoje, né, nós vamos falar sobre o quê? O Vasco foi condenado por mais um ex-jogador, que foi condenado a pagar mais um dinheiro a um ex-jogador, tá? Vamos tentar entender, né, que saiu no GE aqui, sobre o plano do Vasco para tentar, né, tentar quitar os jogadores e os atrasos. Tentar, porque não tem dinheiro, vai pagar como? E também falar sobre um pouco, né, sobre o jogo de segunda-feira, tá bom? Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, sem mais delongas, rapidinho. Aqui, ó, se liga só. Justiça do Trabalho condena o Vasco a pagar 2,5 milhões a Carlos Alberto, mas cabe recurso, tá? Aqui, ó, neste fim de semana, o Vasco sofreu mais uma grande derrota na Justiça, por decisão do juiz substituto Guilherme da Silva Gonçalves Cerqueira, da 63, não lembro mais ou menos a pronúncia dela, né? A 63 Vara de Trabalho do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região, Cruz Maltino precisará pagar uma dívida milionária ao ex-jogador Carlos Alberto. Condenação foi de 2,5 milhões. O Esporte News Mundo teve acesso aos detalhes do caso. A gente está vendo na Net Vasco, mas a matéria, tá bom, é da Esporte News Mundo. Vamos lá. A condenação do Vasco foi referente a verbas rescisórias, fundo de garantia, direito de imagem e arena. Multas e premiações do Campeonato Brasileiro de 2012. Não pagas a Carlos Alberto. Foi pronunciado pelo magistrado a prescrição quinquenal da parte da cobrança, reconhecendo como inegíveis as parcelas condenatórias anteriores a 21 de julho de 2010. O processo vale destacar que foi impetrado em 2015 e apenas no mês de junho teve sentença de primeira instância. Foram estipuladas 3 premiações aos jogadores do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2012. Caso o Vasco se mantivesse entre o primeiro e o quarto lugar nas 10ª rodada, 19ª e 29ª. Os valores respectivos são 500 mil, 700 mil e 1 milhão. O valor seria dividido por 25, sendo apenas uma parte desses 25 correspondente a Carlos Alberto, integrante do elenco Cruz Maltino daquele ano. Os seguintes pontos que foram aceitos pelo juiz para Carlos Alberto receber do Vasco: férias proporcionais de 2013 e 14, fundo de garantia não depositado, bem como depósitos fiduciários sobre as parcelas acima, multa sob o artigo 467 da CLT, direito de imagem, direito de arena pela observância percentual de 20%, premiação. Tá? A reportagem não conseguiu contato com os envolvidos até o momento da publicação. Tá? O Esporte News Mundo tentou entrar em contato, mas não conseguiu contato nenhum. Tá? Nenhum. E assim, essa dívida com jogadores se arrasta desde lá de trás. A gente não vai passar a mão na cabeça, tá bom? Se eu não estou enganado, 2012 era Dinamite. Mas Dinamite é um ótimo jogador, ídolo no nosso clube, meu ídolo no futebol, mas só que, como presidente, deixou muito a desejar, muito. Não é pouco não, muito. Muito. Tá? Vamos passar aqui também, ó, uma coisa. Como que o Vasco vai tentar, tá bom, quitar
os atrasos com os jogadores e os clubes. Um plano deles, né? Reportagem da Emanuele Ribeiro e Marcelo Baltar, do Globo. A credibilidade da SAF ficou em xeque com as notícias recentes sobre os atrasos de alguns pagamentos. O Vasco não conseguiu quitar, dentro do prazo, parcelas de compra de jogadores e comissões de empresários. Também deve ao volante Andrei Santos. O plano do clube para colocar as contas em dia passar pela renegociação com os credores e a normalização do fluxo de caixa com o aporte da 777 no segundo semestre. Tá, beleza. Mas só que a 777 botou a culpa na queda na Copa do Brasil por não ter dinheiro. Você não tinha que botar a culpa no Vasco, não. Você não tinha que fazer isso. Botar a culpa por causa dessa queda. Só por causa da queda da Copa do Brasil não houve fluxo de caixa. Vocês têm que botar dinheiro aqui dentro do Vasco. Vocês compraram o Vasco, agora bota dinheiro. Vamos lá. Os rumores das dívidas no mercado com intermediários e os clubes, é claro, que atrapalha porque isso interfere na credibilidade do Vasco como marca. Uma credibilidade com a gente está mudando. Acredito que estamos mudando sim, dentro desse mercado, mas a gente ainda esbarra com problemas que são inerentes a outros clubes também, comentou Paulo Brax. Temos pouquíssimos clubes supervitários no Brasil também, mas é óbvio que atrapalha a janela de contratação. Mas isso não vai impedir de fazer movimentos na próxima janela. Não vai impedir. Tá bom. Aqui, ó, renegociação, né, que está falando aqui. No caso Andrei, o Vasco é cobrado por pouco mais de 8 milhões, referente a 2 parcelas da dívida pendente da venda do jogador para o Chelsea. O clube foi notificado por representante do volante e também aposta no diálogo para contornar a situação. Tá aqui, ó. Sobre a parte da SAF, ó, da FIFA. Aqui, ó. Primeira atitude do Vasco é o diálogo. A SAF procurou clubes como São Paulo, Corinthians, Lille, Nacional do Uruguai e Atlético Tucumã para renegociar prazos e tentar um acordo. O receio é de que os credores estrangeiros principalmente procurem a FIFA. Alguns empresários também ameaçam ir à justiça. O clube pediu um tempo para acertar os pagamentos. Mas não tem dinheiro? Como pedir um tempo? Aqui, ó. A precoce eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, por exemplo, teve um impacto grande no orçamento, uma vez que o Vasco projetava avançar ao menos 2 fases na Copa do Brasil. Vendemos um jogador na janela, tivemos uma discussão por parte dos credores do RCE. Por parte dessa receita deveria ir a eles. Isso travou e gerou a segunda insegurança jurídica. Em 6 meses de SAF, tivemos uma insegurança jurídica que me deu um transfer ban e outra me tirou o RCE. Isso o Luiz Melo falou naquela entrevista lá em Brasília. Tá. A aposta do Vasco, a situação normalizada no segundo semestre, com aporte de 177, de 120 milhões, mas esse aporte não vai vir. Tenho quase certeza que esse aporte não vem. Não é possível ter dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí vem um Zé Ruela, um palhaço, ficar falando, xingando no Instagram, falando que fica espalhando as coisas. Aí, ó, quer que eu dou o nome? Zé Colmeia. Tá aí a reportagem. Tá aí a reportagem. Vasco tem dinheiro? Ou passador de pano? Não é possível, gente. É muito idiotice pra uma pessoa só. Demais. Aqui, vamos falar da escalação do jogo de segunda. Aqui, Puma e Pedro Raul voltam e o time deve ter mais mudança no clássico. Tá? Então, vamos passar perrengue, galera. Vamos passar perrengue. Aqui, vamos logo lá para a escalação. A provável escalação do Vasco para o jogo contra o Flamengo é Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo Pelé e Piton. Até aí, a base da defesa é essa.
Só que tem que saber jogar, tá? Jair Galazzi Barros. Ou, no lugar do Barros, o Carabajal. Primeiro, o Jair não é primeiro volante. O Jair é segundo. Teria que ser o Rodrigo, o Jair. Se vai botar o Carabajal, botava o Carabajal ali. Mas o Jair não tem que ser primeiro volante. Tem que ser segundo. Alex Teixeira, Figueiredo, Eric Marcos, Peck, Pedro Raul. Essa é a provável escalação do jogo de segunda-feira, tá? Vasco e Flamengo contra os Mulambos da Gávea. Vamos lá. Eu tô achando, assim, povo fala razão, emoção, não vai, tem que ser um placar só. Não. A razão fala que pelos placares, pelas derrotas que a gente teve, a gente vai perder por Ubu. Mas eu vou botar 1-1. 1-1 pra gente já tá bom. Se o Barbieri tiver que cair, se o Vasco tiver que perder pro Barbieri cair, eu prefiro que ele perca e o Barbieri caia. Pode me bater? Pode. Me batam aí. Pode botar comentário, não tem importância. Mas se for pro Barbieri cair e ir embora do Vasco, pode perder. Não tem problema não. Mas eu quero que o Vasco ganhe, claro. Gente, saudações vascaínas. Se cuidem, tá? Sabadão, mais tarde, entrevista com Marcelo Borges às 21 horas, tá? 21 horas, entrevista com Marcelo Borges, tá? Nossos amigos convidados já estão certos para a bancada já. Vamos ter algumas perguntas do próprio chat pro Marcelo, tá bom? Então, vai ser uma conversa um pouco mais formal, porque a live de todo sábado é uma resenha sobre Vasco da Gama, mas vai ser vai ser no estilo do canal. Um formal, mais informal. Tá bom? Saudações vascaínas, se cuidem, tá bom? E vamos lembrar que devemos ter dinheiro para pagar os outros. Devemos ter dinheiro para pagar os salários. Não é, Josh? Você falou que nós não iríamos mais precisar passar perrengue com o Flamengo por causa de valores de elenco. Né? Nós não temos. O Urubu tem. Tá? Saudações vascaínas a todos. Se cuidem. E fui. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do... Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro?